Pessoal, hoje nós vamos fazer o primeiro revolvimento ou revirada da pilha de compostagem. Essa pilha está com 15 dias, né? O ideal que a gente comentou com vocês, se o material estiver todo triturado, tudo direitinho, né? É fazer um revolvimento ou revirada no primeiro mês, um a cada semana, tá certo? No segundo mês, um a cada 15 dias. E no terceiro mês, praticamente, o composto está pronto, quando o material está todo triturado. Como a gente não triturou o material aqui, a gente deixou um pouquinho mais de tempo para ter uma decomposição maior e hoje a gente vai fazer o primeiro revolvimento, tá certo? Então nós vamos primeiro tirar essa proteção de folhas de palmeira que a gente colocou, tem o vergalhão de ferro que a gente colocou para ver a temperatura, com uma semana a temperatura já estava bem alta, tá certo? E hoje a gente vai verificar de novo a temperatura antes da gente começar o revolvimento. Então nós vamos retirar primeiro a palha, né? Tá certo? Então nós colocamos aqui dois ferros, né? Duas barras de ferro para ver a temperatura. Então a gente vai retirar essa barra, né? Para ver como é que está a temperatura. A temperatura está bem quente ainda, tá certo? Mas está um pouco mais frio do que uma semana atrás, tá certo? Então a gente vai tirar essa barra, e tem uma outra aqui, não tem necessidade de duas, né? Mas bem quente também. A gente tira as duas barras, vou até colocar separado aqui, senão eu vou confundir. E agora a gente começa o revolvimento. Então, para fazer o revolvimento, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tirar todo esse material externo da pilha, né? Que não passou ainda pelo processo de uma temperatura alta, né? Colocar na base da pilha que vai ser formada novamente, para que esse material passe também por essa temperatura elevada, tá certo? Então nós vamos começar o revolvimento da pilha, né? Então a gente vai pegar a parte mais externa, vamos ver se com a enxada está dando. Então a gente vai pegar esse material que não passou ainda pelo processo, a gente vai colocar aqui na parte de baixo. O ideal é pegar todo o material externo, né? E aqui vocês começam a observar, né? O material já está... crescimento de fungos, né? Já está bem intenso aqui, ó. Esses branquinhos aqui são tudo crescimentos de fungo. A gente tirar aqui, ó, vocês vão ver bem. E a temperatura aqui está... Na hora que a gente afundar um pouquinho mais, vocês vão ver que provavelmente vai sair um pouco de fumaça. Aqui, ó, a quantidade de fungo, né? Que está crescendo. E os fungos estão crescendo principalmente nas folhas de glicídia, de guandu, né? Porque é onde tem mais nitrogênio. Então, onde que a temperatura aumenta mais, tá certo? O material está um pouco seco, então realmente já era o momento de fazer essa revirada para a gente umedecer um pouco mais esse material. Então vou puxar um pouco mais para cá. A gente constrói a base novamente, né, para depois a gente jogar. A gente sente um cheiro de fermentado, né, quando o material está bem seco mesmo, aí, ó, já estava realmente na hora. Aqui dá para ver bem, ó, a quantidade de crescimentos de fungos, né. Esses branquinhos aqui, ó, tudo isso é crescimento de micro-organismos decompondo. E aqui a gente sente um calor saindo aqui do meio da pilha.
Então, como o material está bem seco, é o que eu comentei, o ideal seria ter virado um pouco antes, né? Mas não tem problema. E aqui eu vou jogar um pouco de água, né? Para umedecer o material. Então assim, a gente percebeu, né, no momento da revirada que o material estava bem seco, principalmente o material externo. Então como a gente colocou o material externo na parte de baixo, a gente umedece o material, né? Eu vou pegar mais um balde ali, porque o ideal é molhar bem, desde que não escorra, né? E agora a gente continua o processo de revirada. Então, agora nós vamos utilizar o garfo. Tem bastante material grosseiro, né? Então, muitas vezes vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui era um ramo, né? Da Gliricidia, que foi colocado todo com folha, né? Como o material é mais lignificado, então para facilitar até, a gente pode tirar esses ramos, né? Tá certo? As folhas já, grande parte já se decompôs, né? Então a gente vai tirar até para facilitar, né? Então você vê que não tem nenhuma folha mais. E na época, há 15 dias atrás, a gente colocou os ramos todo com folhas, né? Então para vocês observarem, né, que realmente já o interior mais ou menos da pilha já está com a umidade melhor, né? Mas então quando a gente vai fazendo o revolvimento, a gente vai inoculando também, né, os micro-organismos em toda a pilha, porque como a gente fez a estratificação, material pobre em nitrogênio, material rico, material pobre, material rico, os micro-organismos eles tendem a concentrar inicialmente mais no material rico em nitrogênio. Quando a gente faz esse revolvimento, a gente espalha esse material rico em nitrogênio em toda a pilha, né? E isso também faz com que o processo acelere também, tá certo? Então, a revirada, né, ou o revolvimento, ele tem o objetivo de você tirar o excesso de temperatura, você corrigir a umidade e você homogeneizar todo o material da pilha. Bom, pessoal, não sei se deu para vocês observarem, né, o calor, né, a fumacinha saindo da pilha de compostagem, mas aqui, se a gente colocar a mão nessa parte mais no interior da pilha, a gente sente esse calor, tá certo? E a gente sente um cheiro forte de fermentado, significa que os micro-organismos realmente estão atuando, tá certo? Então isso significa que o processo de compostagem está ocorrendo de forma satisfatória, tá certo? A gente está observando também aqui no meio da pilha
na parte de cima estava um pouco mais úmida, mas na parte de baixo já está mais seca, né? Então, realmente mostrando novamente a necessidade da gente fazer a correção da umidade, ok? É muito interessante, né? Com 15 dias as folhas de Glyricidea já está toda solta, decompondo, né? Então, em algumas partes da pilha realmente está bem seco o material. Então, mostrando realmente a necessidade da gente fazer essa correção da umidade. Então, vou colocar mais um pouco de água e o processo vai sendo assim. Vai fazendo revolvimento, corrigindo a umidade. Revolvimento, corrigindo a umidade. Até a gente formar a pilha novamente. Então vocês observam, né, a necessidade, né, de em um pátio de compostagem você ter, né, uma fonte de água próxima mesmo, porque a adição de água é constante. Então precisa realmente estar próximo de uma fonte de água. Então a gente vai fazer esses revolvimentos. A gente não vai filmar todo o processo, né? E quando a gente estiver quase concluindo, a gente volta com mais informações. Bom, gente, só para mostrar um detalhe aqui, ó, nós falamos que na parte de cima a pilha no meio estava mais úmida, mas nós que chegamos na parte de baixo, a gente observa um bom crescimento de micro-organismos, mas o material está bem seco, então significa que a umidade não estava descendo completamente na pilha, tá certo? Então por isso a importância do revolvimento. Então a gente vê aqui muito crescimento de micro-organismos, né? Um calorzinho bom aqui, tá certo? Eu acho que a filmagem deve ter pegado um pouco dessa fumacinha, então essa é a importância. E esses materiais mais grossos que a gente está tirando, né? Para facilitar a próxima revirada, ok? Bom, gente, então a gente está concluindo, né, a revirada da pilha de compostagem. Então, aproveitar todo o material. E aqui a gente só dá uma batida aqui para acertar um pouquinho a pilha. Então tá feito o revolvimento. Nós vamos agora com a mangueira, né, molhar um pouco mais a pilha, voltar com a proteção e daqui 10 dias, 15 dias, quando a gente tiver um tempinho,
a gente volta novamente a fazer um novo revolvimento da pilha. Então a gente dá uma boa molhada, né? Mas não de forma excessiva, né? Porque senão começa a escorrer muito chorume, né? Que são ali os nutrientes que estão na pilha, mas mais realmente para dar condições de umidade para uma boa atividade microbiana, tá certo? Então por isso que é necessidade, né, de revolvimento. Quanto mais frequente o revolvimento, mais rápido é o processo, tá certo? Mas se você não tiver tanto tempo, o processo demora um pouco mais, né? Em vez de demorar 3 meses, 4 meses, demora 5 meses, mas não tem problema. Os micro-organismos vão estar atuando de forma mais rápida ou mais lenta, mas no final a gente vai ter um produto de excelente qualidade, que é o composto orgânico ou humus, né? Tá certo? Então esse é o processo, tá certo? Então a gente vê que a pilha já está numa coloração mais bonita, os materiais já estão no início da decomposição, então o processo de compostagem é isso, tá certo? Então nós vamos desligar a água um pouquinho, vamos voltar com a cobertura da pilha e eu vou tentar fazer com mais frequência os próprios reviramentos, né? Os revolvimentos ou reviramentos, né? Para poder realmente o processo acontecer um pouco mais rápido. Pessoal, então, uma vez concluída o revolvimento da pilha, a gente volta com as barras de ferro, né? Para medir a temperatura. Vou colocar 2 barras aqui, mas não tem necessidade. Uma barra só já é o suficiente, tá certo? Então ela tem que entrar bem no interior da pilha, né? E aí agora a gente volta com a cobertura. Vocês estão vendo que a pilha ficou num formato mais arredondado, né? Mas é isso mesmo, e ficou próximo aí de 1,20 m, 1 metro e pouco. À medida que a pilha vai decompondo, ela vai reduzindo em volume. No final, a gente tem mais ou menos 1/3 do volume inicial da pilha, porque o material fica mais fino, tá certo? Mais triturado, muito carbono é utilizado por micro-organismo, né? No processo de respiração, então vai concentrando os nutrientes que ficam aqui. Então a gente vai ter um vídeo informando sobre qualidade de composto, isso um pouco mais para frente, tá certo? Então a gente vai voltar aqui com colocar até mais em pé, porque como a pilha está mais arredondada, né? Não dá para a gente colocar muito deitado. E essa cobertura ajuda muito, né, na retenção de umidade, dá um ambiente mais favorável para os micro-organismos trabalhar e tudo mais. Então é importante, tá certo? Aqui a gente tem outro tipo de cobertura, né? Isso aqui é uma pilha que a gente está formando devagar, tá certo? A gente vai colocando material, eu coloco essa tela Sombrite, né? Que é uma tela perfurada, tá certo? Então ela permite a passagem de calor e de umidade. A gente não pode ou não deve colocar uma lona plástica. Por quê? Durante o processo de respiração dos micro-organismos, ocorre a liberação de CO2, por isso que a pilha diminui em volume, né? E de vapor de água também. Então o vapor de água vai bater na lona plástica, né? E vai voltar para a pilha. Então pode ocorrer um encharcamento da pilha, tá certo? Então a gente pode usar a lona plástica, talvez num dia de muita chuva, num período de muita chuva, então a gente cobre a pilha só para não ter muita umidade e não lavar muito, né?
ocorrer muito chorume e tudo mais. Então você põe a lona e cessou a chuva, você retira. Agora, quando a gente usa folha de palmeira, folha de bananeira ou essas telas, tá certo? Então não há necessidade, tá ok? Então a outra lá está com palha lá, vocês estão vendo. Então a gente tem várias formas da gente proteger. E isso aqui evita que os animais chegam aqui, né, principalmente galinha, alguns animais, e espalhem o material. E ajuda na retenção de umidade também, então é tranquilo. E outra coisa que eu queria chamar novamente o detalhe, né, para vocês, como a gente não tem o triturador, a gente colocou esses ramos, né, principalmente aqui esses aqui, principalmente, né, de glicídia. Mas vocês estão vendo, né, que as folhas já estão no início avançado de decomposição, tá certo? Então isso aqui são folhas de glicídia, né? Mas o tronco não, tá certo? Porque ele é muito lignificado. Então se eu tivesse passado por um processo de trituração, esse material já estava no estado mais avançado de decomposição. Então é aquilo que a gente comenta, né? Então no momento do primeiro reviramento nós tiramos tranquilamente, né, esses materiais e a pilha ficou agora mais compacta, né? Mais bem estruturada, né? E com certeza a decomposição, né, vai ser um pouco mais rápida, tá certo? Então esse é o processo, gente, de revirada de pilha. Isso aí a gente faz com frequência, a cada 10 dias, o ideal, como a gente comentou inicialmente, volta a comentar, né? No primeiro mês, uma vez a cada semana, no segundo mês, uma vez a cada 15 dias, e no terceiro mês você deixa a pilha descansando, ali com 90 dias praticamente o composto já está pronto. Esse é o processo, tá certo? Então essas são realmente as dicas que a gente tem para vocês hoje, né, sobre o revolvimento de pilhas de compostagem. Ok? Obrigado e até um próximo vídeo.